Bom, meu nome é Maria Júlia, eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é um projeto de pesquisa para a aula de métodos de pesquisa lecionado pela professora Beatriz Brandão. O tema do meu projeto de pesquisa é a propagação do vírus HIV dentro das penitenciárias do Brasil e como a população carcerária é uma população muito mais vulnerável perante essas doenças. Fazendo um adendo que para mim é considerado um adendo importante, de que esse é só mais um dos problemas de saúde que afetam as penitenciárias do Brasil. A gente não pode esquecer de outras doenças como a tuberculose, que também ataca muito os presídios, só que o meu recorte vai ser a AIDS, o vírus HIV. A introdução do meu trabalho eu considero que é uma introdução que diz muito sobre o meu trabalho em si, que é uma introdução repleta de dados estatísticos, e são dados estatísticos acompanhados de análises qualitativas. Então, são dados quantitativos acompanhados de análises qualitativas sobre essa população carcerária. E com isso eu tenho o intuito de esmiuçar para o leitor do meu trabalho, para o leitor da minha pesquisa, a relação de causa-consequência desse material que eu estou veiculando. Então eu tenho dados diversos, tenho dados desde a OMS, dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dados de jornais, como é o caso do Nexo, que divulga trabalhos estatísticos incríveis sobre isso. Então, e como eu disse, acompanhado desses dados estatísticos, tem as análises críticas que eu faço junto durante essa introdução. E de uma maneira geral, eu acabo essa introdução falando que eu acho que um dos principais intuitos meus com esse trabalho, que vai estar descrito lá nos objetivos também, é afirmar que o que se encontra dentro do cárcere não se limita ao cárcere. Essa é a minha principal denúncia no trabalho. É um trabalho com o intuito de denunciar mesmo o sistema penitenciário e denunciar também como a sociedade se coloca a par disso. A sociedade dita em liberdade, como ela se coloca a par disso e como se esse não fosse um problema dela. Que aquele cara, aquela mulher que se encontra no sistema penitenciário, que se encontra dentro de uma jaula, dentro de poucos metros quadrados, como aquilo não é só problema daquela pessoa e de toda a regência penitenciária onde ela se encontra. É um problema social, é uma questão de saúde pública e é uma questão de políticas públicas inefetivas, ineficientes e muitas vezes inexistentes. Em seguida, eu falo sobre as delimitações teóricas, que inicialmente eu acho que podem parecer delimitações teóricas muito dispersas e muito não relacionadas ao objetivo central, mas são delimitações teóricas que eu considero que fazem parte de todo um conjunto de problemas. Por exemplo, eu coloco o problema da superlotação dos presídios, que pode parecer não ser um problema vinculado à AIDS nos presídios, mas é sim, ao meu ver. Eu acho que a superlotação é um problema, não só um problema em si, mas é um problema também de atendimento médico. Muitas penitenciárias não possuem sistema de saúde direcionado para elas, e aquelas que possuem e possuem ao mesmo tempo o problema da superlotação não conseguem atender a todas essas demandas. Então, acho que de início os problemas que eu aponto como delimitações teóricas podem parecer muito dispersos, mas não são. E no final eu coloco que eu acho que um problema mais objetivo é a questão da dificuldade de comunicação com os presos. São presos que, e consequentemente, a dificuldade em se obter dados específicos, dados oficiais específicos sobre esse problema. Porque eu acredito que existe toda uma estigmatização fora dos presídios também, por isso que eu falo que é um problema que não se limita ao presídio, mas existe toda uma estigmatização, toda uma quantidade de estereótipos vinculados às pessoas aidéticas, que são estereótipos errôneos, que acompanham essas pessoas e fazem com que elas sofram diferentes processos discriminatórios. E a partir disso,
elas têm dificuldade em ir ao programa de saúde da penitenciária, se ele existir. Então, eu acho que as limitações teóricas são muitas e são limitações teóricas que abrangem diversos âmbitos do sistema penitenciário. Então, existe uma dificuldade muito grande de coleta de dados e duas fontes extraoficiais que eu obtive foram, que eu inclusive não coloquei no trabalho por serem extraoficiais, mas foram fontes que falaram sobre a dificuldade de ONGs, de instituições não governamentais, de entrarem dentro desses presídios e fazerem estudos quantitativos, qualitativos, estudos de campo, para saber quantas pessoas ali de fato têm HIV, quantas não têm. Então são todos dados muito assim dispersos por causa dessa dificuldade em entrar em contato com essa população, justamente pelo fato de não ser conveniente para a administração das penitenciárias de que esses dados sejam vinculados abertamente. Como objetivo geral, eu coloquei que esse trabalho tem como objetivo geral relatar a vida social dessas pessoas e as experiências cotidianas delas, não só dentro dos presídios, mas também como a vida pós-cárcere, que é o que elas encontram quando elas saem dali. E como objetivos específicos eu enumerei 6, que são: o primeiro deles, compreender como funciona o acesso dos presidiários infectados ao processo de prevenção e à assistência de saúde. O segundo objetivo específico é, a partir de dados e estatísticas coletados, eu passo pelo trabalho do Michel Foucault, que ele fala sobre uma geopolítica imaginária que é inerente que é inerente a essa população. É toda uma geopolítica que não se interessa em saber se aquela pessoa está com AIDS, está com tuberculose, se ela é negra, se ela é pobre. É uma geopolítica que existe independente de quem ela afeta e de quem são os principais usuários dela, que no caso são os presos. Meu terceiro objetivo específico é abordar o totalitarismo prisional e o processo de hierarquia, isso feito com base nos estudos da filósofa política judaico-alemã Hannah Arendt, que ela tem um livro sobre totalitarismo e o estudo dela é direcionado ao totalitarismo bolchevique nazista, e eu faço todo esse processo de redirecionar esse totalitarismo para o processo hierárquico e totalitário prisional. Meu quarto objetivo é entender os meios pelos quais se promovem a educação sexual como medida socioeducativa, principalmente nas casas de detenções para jovens, como é o caso da FEBEM, da Fundação Casa, antiga FEBEM. Um outro objetivo específico é levantar o debate sobre prevenção de AIDS no meio prisional, objetivando explicitar a vida cotidiana daqueles que portam o vírus da imunodeficiência humana e que se encontram privados da sua liberdade quando em contato com o aparelho repressivo e totalitário prisional. E por último, como objetivo específico, eu coloquei demonstrar a falta ou a ineficiência das políticas públicas direcionadas para o jovem pobre, direcionada para essa população vulnerável, que possui uma incidência muito maior de adquirir e desenvolver a AIDS. Como justificativa, a minha justificativa principal no trabalho é de caráter meu objetivo principal é denunciar. É uma pesquisa, é um projeto ainda, mas é uma pesquisa que eu quero que tenha caráter de denunciar. Eu não sei que palavra que uso para isso, caráter denunciatório. Como aquilo não se limita àquele lugar. E a minha justificativa é principalmente essa, de como existe uma necessidade de que a população se ligue para isso e perceba de que não é um problema exclusivo do interno ou dos administradores da penitenciária ou das favelas, ou, sabe,
é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública, e eu tenho como justificativa também demonstrar a necessidade dessa efetividade das políticas públicas e a necessidade também das cadeias públicas de serem contempladas pelo Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário, o que não acontece hoje, as cadeias públicas não são contempladas com esse plano, e a necessidade também de uma revisão da dinâmica de algumas delegacias frente ao atendimento da saúde dos presos infectados. Como elas lidam com isso e como isso precisa ser dinamizado. Então, é um trabalho, eu acho que importante para que as pessoas entendam a necessidade de se debater esse assunto. E a minha metodologia, ela se organiza em 2 eixos diferentes. O primeiro é uma coleta de dados estatísticos, não só com os internos, é uma coleta de dados estatísticos com quem está dentro dessa prisão, seja funcionário público, seja servidor de saúde, seja órgãos não governamentais, que consigam ou não entrar dentro dos presídios. Coleta de dados estatísticos também com aqueles que vivem o pós-cárcere, que adquiriram o vírus dentro do cárcere e como é a vida deles no pós-cárcere. E uma coleta de dados também de entrevistas semi-estruturadas com essas pessoas e também com estudiosos da área. Uma ambição muito grande para esse projeto é entrevistar o médico Drauzio Varela, que trabalhou com isso a vida inteira, e faz parte da minha bibliografia. E uma segunda parte um segundo momento desse trabalho é uma análise teórica de documentos já pré-existentes, sejam relatórios, sejam monografias, sejam livros de médicos, como é o caso do Dr. Drauzio, seja de outros estudiosos de caso, e também a leitura de bibliografias como O Vigiar e Punido, Michel Foucault, e O Totalitarismo, de Hannah Arendt. E, bom, basicamente é isso, é uma pesquisa que atravessa os métodos de análise qualitativa, quantitativa, possui cunho etnográfico, eu pretendo entrar em campo para entrevistar todas as pessoas, passar pelas diferentes regiões do Brasil para mostrar que isso não é um problema da região sudeste, onde a violência é praticamente parte da personalidade desses estados do sudeste, mas mostrar também que é um problema do Brasil inteiro, que o sistema penitenciário ele precisa de reformulação no Brasil inteiro. Então, essa é a minha abordagem metodológica, entrevistas semi-estruturadas, com todos os âmbitos, todas as pessoas que estão direta e indiretamente relacionadas a essas pessoas que adquirem o vírus HIV. E o meu plano de trabalho, eu pretendo concluir o trabalho em 12 meses, pretendo que seja um trabalho feito em 1 ano, e ele está dividido em 10 passos, que são os seguintes. O primeiro é uma revisão da bibliografia e dos métodos que serão utilizados, e eu acredito que isso é um passo que acompanha até o final, ou pelo menos até o meio, né, para não existir tanta dúvida no final. É um passo onde eu vou revisar de fato todos os métodos que eu estou utilizando e tudo que eu consigo, tudo que eu pretendo analisar. O segundo passo é um trabalho de campo através de entrevistas efetivas com funcionários públicos do cárcere e do sistema de saúde vigente nesse cárcere. O meu terceiro passo são entrevistas semi-estruturadas com internos portadores do vírus HIV e internos pós-cárcere. Meu quarto objetivo são entrevistas semi-estruturadas também com ONGs e outras instituições não governamentais que tenham acesso ou não a esses infratores portadores do vírus. O meu quinto passo são leituras bibliográficas de materiais produzidos por estudiosos da área, seguido de entrevistas com esses estudiosos, que seria o sexto passo. O sétimo passo seria uma sistematização dos dados obtidos com a coleta, sistematizar e ver tudo que eu tenho, tudo que eu obti.
O meu 8º passo é uma composição e uma elaboração da redação final, do relatório final. Em 9º passo eu pretendo revisar toda a pesquisa e, finalmente, chegando aos finalmente, meu 10º passo é a entrega do trabalho final ao destino dele, que no momento eu não sei qual é. Minhas referências bibliográficas vão, como eu já disse, desde o livro de 1975, Vigiar e Punir Foucault, até dados estatísticos da UNAIDS, dados estatísticos oferecidos por jornais, como foi o Nexo, quando ele disponibilizou o perfil da população carcerária brasileira, diversas monografias, dados também proporcionados pelo portal Sinam de Saúde, e é isso. O livro As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que é um livro de 1951, até um livro agora de 2000, na verdade de 1999, que é o Estação Carandiru, de Drauzio Varela, que eu utilizei a edição de 2001 para me basear fazendo o trabalho. É uma edição da Companhia das Letras. E também me utilizei de estatísticas da Fundação Casa, que eu tenho um intuito muito grande de trabalhar e ver também como acontece esse processo no meio juvenil. E periódicos da Universidade de São Paulo também, que escreveram sobre essa especificidade. E agora que eu falei sobre a estatística da Fundação Casa, me veio à cabeça de que uma das justificativas do meu trabalho também é entender e explicitar como é necessário também que a abordagem com os jovens se torne diferente. Como a abordagem punitivista ela já não funciona mais, ela precisa ser repensada, precisa ser revisada, ela precisa ser reformulada. A gente precisa chegar aos jovens de uma maneira muito diferente. O método punitivista não funciona mais. A gente precisa chegar neles com um diálogo. E, bom, como eu já disse, todo o meu objetivo principal é de denúncia. E eu vejo como de extrema importância a reformulação do sistema penitenciário para lidar com esse emaranhado de coisas. Eu não acho que, como eu já disse inúmeras vezes, eu não acho que seja um problema isolado. Eu acho que seja um problema muito grande que precisa ser repensado. E o meu trabalho tem como objetivo explicitar isso e denunciar isso. Eu agradeço o momento e boas festas, professora.